Bom dia a todos. Então vamos começar agora o nosso curso de eletromagnetismo. Isso aqui que vocês estão vendo na tela é a nossa apostila, que vai estar disponibilizada para vocês no SIGA, no sistema, na plataforma da gente. Então vamos começar. A primeira aula da gente é a revisão de álgebra vetorial. Então a gente viu álgebra vetorial lá nas disciplinas anteriores, a gente já começou a estudar isso já faz algum tempo. E agora a gente vai dar uma revisada nesse assunto para usar essas ferramentas aqui no contexto da nossa disciplina de eletromagnetismo 1. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a álgebra vetorial ela exige um novo tipo de grandeza. Nós já somos familiarizados desde sempre com as grandezas escalares. Uma grandeza escalar, ela possui esse nome escalar justamente porque ela pode ser definida através de uma escala. Quando a gente fala em escala, a gente já lembra de algumas quantidades que podem ser medidas através desse tipo. Por exemplo, a temperatura. Vamos pensar agora na temperatura em Kelvin. Vamos pensar na temperatura em graus Celsius. Então, como é que a gente pode analisar, escrever uma variável, que no caso aí vai representar uma grandeza física, que é a temperatura, em função de uma escala? A gente define um ponto inicial e a gente define uma inclinação. Ou a gente pode definir também dois pontos de uma escala, que aí naturalmente, se você está trabalhando com uma reta, você definindo dois pontos já define a reta por completo. Então, no caso da temperatura em Celsius, como é que ela foi originalmente deduzida? Como é que ela foi originalmente criada? A escala Celsius ela define que 0 graus vai ser o ponto de congelamento da água e 100 graus Celsius vai ser o ponto de ebulição da água. Então aí você consegue traçar uma reta que vai relacionar a energia térmica de um corpo com um número. E esse número, ele não precisa ter nenhuma outra informação. Apenas um número já dá para você toda a informação que é necessária para você mentalizar aquele tipo de informação. Então, quando eu digo que a temperatura está em 25 graus Celsius, todo mundo já consegue relacionar, aquela temperatura ambiente, por exemplo, com algum tipo de sensação que você vai ter ao estar lá dentro daquele ambiente, certo? Então, existe uma escala e essa escala define, qual é a quantidade daquela variável que nós estamos trabalhando. Uma outra escala que a gente pode usar aqui é a escala de comprimento, por exemplo. O comprimento também é definido numa escala. Então existe um comprimento padrão, que a gente vai dizer que esse comprimento padrão é igual a 1 metro. E aí a gente pode definir comprimentos em função desta escala padronizada. 1 centímetro, por exemplo, vai ser 1/100º daquela escala. Certo? Então daí que vem as grandezas escalares. Beleza. Esse é o tipo mais básico de grandeza. Só que algumas grandezas com informações diferentes não estão completamente descritas se a gente utiliza somente um numeral. A gente precisa de uma informação complementar. Não só a gente tem uma informação sobre a intensidade daquela grandeza, mas também é necessário, para completamente descrever aquela grandeza, uma direção. Por exemplo, a mais clássica grandeza que necessita de direção é a velocidade. Então eu posso dizer assim, eu estou dirigindo a 60 km por hora, certo? Existe aí uma informação. No entanto, dizer que eu estou dirigindo a 60 km por hora não é suficiente, por exemplo, para determinar para onde eu vou e quanto tempo eu vou levar para chegar naquela direção. Eu preciso também dar uma informação sobre qual é a direção que eu estou dirigindo. Então, eu estou dirigindo a 60 km por hora na direção noroeste, por exemplo. Então, quando eu digo que eu estou dirigindo na direção noroeste, então qualquer pessoa que conhece a minha posição inicial pode, a partir daí, definir qual é a minha posição final, por exemplo, depois de um certo tempo. Entendem? Então, se eu digo assim, eu estou agora no campus da UAXA e comecei a dirigir a 60 km por hora, e não digo a você a informação de para qual direção eu estou dirigindo,
você, como ouvinte dessa informação, não vai ter como definir para onde eu vou chegar. Então é necessário para esse tipo de grandeza fornecer também uma direção, certo? A este tipo de grandeza a gente dá o nome de grandeza vetorial. Ponto. Então a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina com dois tipos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então as grandezas escalares, por exemplo, a gente tem uma série de grandezas que se encaixam nessa categoria. Então a temperatura, por exemplo, a massa, o tempo, o potencial elétrico são grandezas escalares. Já as grandezas vetoriais, a gente tem velocidade, força, deslocamento, campo elétrico, campo magnético e aí várias outras grandezas vetoriais. Perceba que uma grandeza vetorial, ela precisa estar definida dentro de um espaço, certo? Então a grandeza vetorial, ela indica uma direção e esse direcionamento estará definido num espaço que pode ter uma dimensão, pode ter duas dimensões ou pode ter três dimensões, certo? Em geral, quando a gente fazia lá no ensino médio e a gente dizia a velocidade horizontal é menos 2 metros por segundo. Esse menos 2 metros por segundo indicava a direção do movimento. Que no caso, lá para o ensino médio, quando a gente dizia a velocidade horizontal, a gente já estava fazendo o quê? Separando aquele espaço em várias dimensões e uma dessas dimensões é a dimensão horizontal. E o mais e menos indicava qual era a orientação da direção dentro desta componente do espaço, certo? Então já era um prenúncio daquilo que a gente vai fazer aqui. No caso aqui, na disciplina de eletromagnetismo 1, nós vamos trabalhar na maior parte do tempo com três dimensões, o espaço tridimensional, né? Por quê? Porque o espaço em que nós vivemos, ele é um espaço que possui três dimensões, né, espaciais, enfim. Se você olhar lá na física quântica, existe aí 11 ou 12 dimensões espaciais no universo, mas só 3 dessas dimensões podem ser observadas por nós aqui, seres humanos, né? E as outras dimensões, existem aí razões da física quântica que não vale a pena a gente entrar aqui agora, mas que elas não são experimentáveis por nós. Então, nossos sentidos conseguem perceber e interagir com 3 dimensões aqui no nosso universo onde nós vivemos, ou pelo menos nessa região do universo. Então, para a gente, quando a gente for estudar campos eletromagnéticos, faz sentido estudá-los até a terceira dimensão. Então, nós vamos representar esses vetores dentro deste espaço tridimensional. Ok? E como é que a gente vai criar esse elemento vetor, né? Porque o elemento escalar é meramente um número. Então, uma grandeza escalar vai ser simplesmente um número que existe dentro de algum intervalo dos intervalos conhecidos numéricos, né? Então, ele pode fazer parte dos números naturais, pode fazer parte dos números inteiros, pode fazer parte dos números racionais, enfim, inteiros. Acho que inteiros eu já falei, né? Enfim, ela vai fazer parte, eu queria dizer reais, falei inteiros, mas ele vai fazer parte de um desses intervalos que a gente já conhece. Um vetor tem uma característica especial, ele precisa indicar uma certa direcionalidade. A gente precisa de um elemento que aponte em alguma direção. Então, a forma mais simples de definir um vetor dentro de um espaço, então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, a gente tem um espaço cartesiano, com as direções x, y e z. Então, dentro desse espaço, suponha que eu consigo definir um ponto P através das suas coordenadas x, y e z, eu consegui definir um ponto P. Eu posso definir um vetor como o elemento que aponta da origem desse espaço até este ponto P. Então, eu defini uma direção para a qual este vetor A está apontando. No momento que eu defino um ponto P, eu defino também qual que é o vetor que aponta de A até P. Veja que definir
P e definir A como um vetor são duas coisas parecidas, mas são distintas. P é meramente um ponto no espaço, enquanto A é uma grandeza, certo? É uma grandeza que é um vetor, uma grandeza vetorial, certo? Então, como é que a gente vai definir aquelas duas propriedades do vetor em função dessa nossa nova definição, né? A gente comentou que o vetor ele precisa não só de uma direção, mas ele precisa também de uma magnitude, que é a intensidade desse vetor. Então, no caso, a magnitude do vetor a gente vai definir como sendo o comprimento desta reta, deste segmento de reta entre a origem e o ponto P. Então, no momento que a gente define um ponto P, se a gente diz que um vetor A aponta da origem até esse ponto P, a gente define automaticamente o sentido deste vetor, mas define também a magnitude desse vetor como sendo o comprimento deste vetor. Então a gente consegue completamente definir uma grandeza vetorial apenas indicando um ponto no espaço para o qual este vetor aponta. E agora como é que a gente vai escrever esse vetor matematicamente, né? Porque nós conseguimos definir a ideia de um vetor dentro de um espaço. Mas agora é necessário uma forma matemática através da qual a gente possa escrever esse vetor e, além disso, realizar operações com esse vetor. Daí surge a ideia do vetor unitário. Para que vai servir o vetor unitário? O vetor unitário vai ser um elemento que vai ser um elemento básico que a gente pode multiplicá-lo por alguma quantidade para que a gente tenha o vetor resultante final. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho um espaço unidimensional. Então, deixa eu aproveitar esse espaço aqui para fazer um desenho de um espaço unidimensional. Então, o espaço unidimensional ele vai ser apenas uma reta, certo? Eu vou colocar aqui a origem desse espaço vetorial em algum ponto. Então, vamos dizer que a minha origem é aqui, esse aqui é o ponto 0. Então, dentro deste espaço, eu posso ter vários pontos. Eu posso ter esse ponto aqui, ponto 1, por exemplo, ponto 2. Enfim, eu posso ter vários pontos diferentes nesse meu espaço unidimensional, que será uma reta, né? Porque tem uma dimensão só. Quais são os vetores que eu posso ter aqui? Eu posso ter um vetor, por exemplo, aqui de magnitude 2 e direção positiva. Eu posso ter um outro vetor aqui de magnitude 1 e direção negativa. Então, eu posso ter aí uma série de vetores ao longo desse espaço unidimensional que vocês estão vendo aqui. Como é que eu posso criar um elemento matemático com o qual eu possa representar essa grandeza vetorial que seja diferente da forma escalar que a gente utiliza? Eu vou criar um elemento básico que eu vou chamar de vetor unitário. Então, eu vou criar um vetor que aponta da origem do meu espaço até o meu ponto 1. Nessa dimensão aqui escolhida. Eu vou escolher esse meu vetor como meu elemento básico. Aqui vamos dizer que essa componente aqui seja componente x. Então eu vou chamar esse vetor aqui de, por exemplo, A. Para indicar que ele é um vetor unitário, eu vou colocar aqui um chapéuzinho nele. Então todo vetor que vocês virem assim, A, chapéu, a gente já vai saber que esse cara aqui é um vetor unitário. E vou dizer que ele está na região x, na direção x. Então, meu AX vai ser a minha unidade básica de vetor dentro daquela direção, na direção x. Então, quem é que vai ser o meu vetor aqui? No caso, eu tenho esse primeiro vetor aqui que eu desenhei em vermelho. Ele é um vetor que aponta na mesma direção de AX, só que ele tem 2 vezes a magnitude de AX. Por 2 vezes a magnitude, eu quero dizer 2 vezes o comprimento de AX. Então eu vou chamar esse cara daqui de 2AX. Desculpa essa escrita aqui feia, eu vou consertar isso aqui em breve, tá certo? Para a gente gastar menos tempo. Então esse vetor aqui que aponta na mesma direção, mas possui 2 vezes a magnitude de AX, eu vou chamá-lo de 2AX.
E já o vetor que aponta na direção contrária, eu vou colocar um sinal de menos para indicar que ele aponta na direção contrária ao meu vetor base que eu estou utilizando. Então eu vou dizer que ele é menos AX, por exemplo. Esse vetor aqui azul, que vocês estão vendo aqui nessa... Eu estou falando desse vetor aqui, né? Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então assim eu posso definir um conjunto aí de vetores dentro dessa dimensão. Então se eu tenho uma dimensão x, eu consigo agora, a partir de um vetor básico, definir qualquer vetor possível dentro dessa direção x. Ok? Isso ficou claro? Isso é uma revisão aqui do que a gente já viu aí em outras disciplinas. Ok? Beleza. Então agora como é que eu vou fazer para definir espaços que tenham mais de uma dimensão? Eu vou precisar de um sistema de coordenadas que divida este espaço em n coordenadas, se eu tenho n dimensões. Então no caso de 3 dimensões, um espaço tridimensional, eu precisarei de 3 coordenadas para definir todos os pontos dentro daquele espaço. Então, portanto, eu vou associar um vetor unitário com cada uma dessas coordenadas, com cada uma dessas dimensões. Então, o espaço tridimensional terá, por consequência, 3 vetores unitários. Então, aqui a gente consegue ver, num espaço tridimensional cartesiano, os 3 vetores unitários que a gente pode utilizar para definir quais são todos os vetores possíveis que existem aqui dentro deste espaço. Note o seguinte, aqui no nosso exemplo de uma única dimensão, eu apontei a x na direção do crescimento da variável x. Certo? Então, meu vetor unitário a chapéu x, aponta na direção de crescimento da variável, certo? Isso é importante, porque quando a gente for ver outros sistemas, é assim que a gente vai definir qual é a direção dos vetores nesses outros sistemas diferentes. Então aqui, na descrição do espaço cartesiano, as minhas variáveis x, y e z crescem sempre na mesma direção. Então a x irá apontar sempre na direção de crescimento do eixo x. A y aponta sempre na direção de crescimento do eixo y. E a z aponta sempre na direção de crescimento do ângulo z. Como é que agora eu vou criar vetores, né, em qualquer direção? Né? Porque aqui ficou claro que a x aponta somente na direção de crescimento de x, a y aponta somente na direção de crescimento de y e a z aponta somente na direção de crescimento de z. Como é que eu crio agora vetores em qualquer direção? Eu faço uma combinação linear desses vetores. Então vou fazer a soma vetorial dessas 3 componentes com pesos diferentes. E é daí que eu chego nesta representação aqui, que é aquela representação que todo mundo já conhece do vetor em 3 dimensões. Aqui, a partir de agora, a gente vai passar a tratar nesse capítulo não como dimensões em x, y e z, mas a gente vai tratar como dimensões em AI, AJ e AK, em que IJ e K são as 3 dimensões do meu espaço vetorial tridimensional, certo? Isso é importante porque a gente sabe que existem várias outras formas de representação. Aqui na nossa disciplina, nós iremos utilizar a representação cartesiana, a representação cilíndrica e a representação esférica, mas tenham em mente que existem outras representações também, certo? Existem várias outras representações, com hipérboles, parábolas, enfim. Então, a gente vai fazer uma combinação linear desses 3 vetores para poder obter um vetor qualquer A dentro do espaço, certo? E aí, esses pesos aqui, AI, AJ e AK, podem ser entendidos como as 3 coordenadas daquele ponto P, certo? Então,
No plano cartesiano, a gente definiu um ponto P e definiu que A vai apontar na direção entre a origem até aquele ponto P. Então, aqui vão ser as abscissas, as ordenadas e as cotas daquele ponto, das coordenadas daquele ponto P. Esses vão ser os fatores multiplicativos que serão multiplicados, né, aos vetores unitários para a gente criar um vetor A completo. Certo? Então, é assim que a gente vai definir esses vetores. Logo de cara, a gente pode definir um vetor que é bem interessante, que é o vetor posição. Veja só, a gente consegue completamente descrever a posição de um objeto no espaço sem a necessidade de um vetor. Vocês concordam com isso? Não é necessário existir um vetor posição, porque a gente pode facilmente definir a posição de um elemento somente com as suas coordenadas. Mas as coordenadas de um elemento, elas não podem ser incluídas numa equação, por exemplo, de forma tão simples ou tão fácil, porque elas são 3 números. Então, uma forma mais simples de a gente representar as coordenadas dentro de uma equação é criar um elemento que a gente vai chamar de vetor posição. Esse vetor posição, a gente vai dar a ele o nome de x. A gente vai usar x com uma setinha em cima. E esse vetor x é simplesmente um vetor que aponta da origem até o ponto P. Vejam, é a mesma definição que a gente está usando até agora, mas quando a gente define este é um vetor posição, o que nós estamos dizendo junto com isso é que esse vetor mede unidades de comprimento, certo? Então isso é importante. O vetor é um elemento abstrato, mas quando a gente fala que ele é especificamente o vetor posição, aí estamos especificando que este vetor indica uma posição no espaço de dimensões aqui de comprimento, certo? Porque nós podemos ter definições de vetores no espaço que não são unidades de comprimento, certo? Então aí, ao denominá-lo vetor posição, a gente está denominando qual é o uso específico desse vetor. Isso é um paradigma importante, porque a partir de agora, nós podemos com facilidade incluir este vetor posição em cálculo vetorial, em álgebra vetorial, certo? Então a gente pode facilmente utilizar esse vetor posição dentro das nossas equações, ok? Então isso é importante, ok? Uma outra coisa que pode vir também dessa definição de vetor unitário é que os vetores unitários, obviamente, a gente tem os 3 vetores unitários principais que a gente utiliza para a construção do espaço vetorial. Mas a gente pode ter um outro vetor unitário que não faz parte daqueles 3 principais vetores unitários. Então aqui, por exemplo, a gente está dando o exemplo de o mesmo vetor A, só que agora sendo definido por uma grandeza escalar A e um vetor unitário A chapéu A. Essa é uma definição alternativa. Então dê uma olhada aqui nessa figura que representa isso que a gente está falando. Então, seja o vetor A chapéu A um vetor unitário que aponta na mesma direção de A, eu posso dizer que o meu vetor A é o meu vetor unitário multiplicado por esse A maiúsculo, certo? Esse A maiúsculo aqui que não tem nenhum chapéu. Esse A maiúsculo será, naturalmente, a magnitude do vetor. Ela tem que ser numericamente igual ao comprimento desse vetor. Ok? Essa é uma definição que pode ser relevante para algumas situações aí em que a gente tem que calcular alguma coisa. Certo? Tudo bem até aí? Bem, eu espero que sim. Ok. Então, vamos lá. Se a gente tem as coordenadas cartesianas de um determinado vetor, a gente consegue encontrar a magnitude desse vetor facilmente fazendo
essa expressão aqui que vem diretamente do Teorema de Pitágoras, né? Então, a magnitude desse vetor será a raiz da soma dos quadrados, certo? Das coordenadas em x, y e z. Note que essa equação aqui ela não é verdadeira para qualquer sistema, né, de coordenadas. No sistema esférico, por exemplo, a magnitude do vetor é simplesmente o raio. E a gente já tem o raio disponível automaticamente quando a gente tem essa coordenada esférica. Tá? Mas isso a gente vai chegar um pouquinho mais na frente, na próxima aula, quando a gente relembrar os sistemas de coordenadas. Tá? Mas para coordenadas cartesianas, a gente pode obter a magnitude simplesmente fazendo a raiz da soma dos quadrados das coordenadas x, y e z. Agora vamos ao primeiro conceito, né, que a gente pode definir dentro de um espaço. Então vamos imaginar aqui que nós temos um espaço. Esse pode ser um espaço, de novo, unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Então nesse espaço, suponha que eu tenho uma certa quantidade, uma variável qualquer, que foi definida em todos os pontos desse espaço, ou ainda definida dentro de uma região desse espaço. Isso é uma função que faz uma conexão direta entre qualquer ponto do espaço e o valor de uma variável naquele espaço. A esta função, a gente vai dar o nome de campo. Campo, certo? Então, deixa eu tentar falar de outra forma. O que é um campo? Um campo é uma função matemática que define uma quantidade de uma variável em todos os pontos do espaço ou de uma região do espaço. Vamos pensar aqui num campo. Vamos de novo pensar nas nossas variáveis. Vamos imaginar a temperatura, certo? Imagine que nós estamos em um ambiente e dentro desse ambiente você está cozinhando. É uma cozinha e o seu fogão está ligado, certo? Vai existir dentro desse ambiente um gradiente de temperatura, ou seja, uma variação na temperatura dentro desse ambiente. Próximo do seu fogão, se você ficar próximo do seu fogão, você vai perceber que a temperatura é mais alta. Mas se você vai para mais distante do seu fogão, você percebe que a temperatura fica menor. Ou seja, existe uma variação dentro desse espaço na temperatura. Agora imagine que você consegue escrever uma função matemática f de x, e esse x não é somente o x, né? É f daquele x que é o vetor posição. Aí agora fica um pouquinho mais claro por que o vetor posição é importante. Então f de x, mas esse x aqui é o vetor posição. Então eu posso escrever, suponha que eu posso escrever uma função f de x, vetor, que descreva a temperatura em cada ponto do espaço dentro daquela região ali onde você está fazendo sua comida, na sua cozinha, por exemplo. Então, esta função f de x é um campo. Compreende? Agora, se a temperatura, como a gente já discutiu anteriormente, é uma variável escalar, então isso significa que o seu campo é um campo escalar, porque a sua variável é uma variável escalar. Agora imagine outra situação. Imagine agora que está chovendo. E ali você, na chuva, percebe que cada gota possui uma velocidade diferente e uma direção de queda diferente. Porque em alguma região da chuva bateu vento e ali as gotas fazem uma diagonal. Em outro lugar não bateu tanto vento e aí as gotas caem diretamente sobre o chão, sem fazer nenhuma inclinação. Então a gente pode definir, imagine que exista a possibilidade de você definir a direção de cada única gota de água daquela chuva. Imagine que você consegue definir a velocidade de cada gota que está dentro daquela região em que está chovendo. Esta função será também um campo. Só que agora, como essa função está definindo velocidade, então agora
Pelo fato da velocidade ser uma grandeza vetorial, agora o seu campo será uma grandeza vetorial, será um campo vetorial. Certo? Então, campo escalar e campo vetorial são a mesma coisa. É uma função que define uma quantidade, uma variável, em todos os pontos do espaço ou em uma região de um espaço. Se esta grandeza definida por esse campo for uma grandeza escalar, então a gente tem um campo escalar. Se essa grandeza for vetorial, então a gente tem um campo vetorial. Ok? Então vamos dar uma revisada agora nas operações básicas, tá? Essa é uma coisa simples que a gente já viu várias vezes em várias disciplinas, mas a gente precisa dar uma revisada aqui nesse momento. Então, como é que a gente faz a soma desses elementos? A gente definiu um pouquinho mais cedo que os vetores podem ser definidos em função de uma combinação linear desses elementos básicos, que são os vetores unitários. Então aqui, por exemplo, vejam que eu estou definindo C, um novo vetor, como uma soma de dois vetores A e B. Mas A e B, como vetores, estarão definidos dentro de um espaço vetorial. E eles vão possuir essas escritas aqui, ó. Aqui eu coloquei num campo, numa representação genérica, né, em IJK. Então eu posso escrever o meu vetor A e o meu vetor B em função dessas componentes, das componentes que são os vetores unitários dentro deste sistema de representação. É extremamente importante que os dois vetores estejam representados no mesmo sistema de coordenadas, certo? Então, se você tiver A e B representados em sistemas de coordenadas distintos, você vai ter que fazer uma escolha de converter um dos dois para que os dois estejam no mesmo sistema de coordenadas. A partir disso, eu posso fazer associações. Então, eu posso somar a minha componente no eixo I do vetor A com a minha componente no eixo I do vetor B. E isso resulta nesta primeira parcela do meu resultado final. E assim sucessivamente com as outras parcelas. Certo? Então, veja que a minha resposta, ela continua representada no mesmo sistema. Por quê? Trata-se de escalares multiplicados pelos meus vetores unitários na minha resposta final. Então, eu somo dois vetores em um sistema e a minha resposta final estará neste mesmo sistema. E é basicamente a soma das componentes. Naturalmente, a minha subtração vai também ser feita da mesma forma, só que agora invertendo ali os meus sinais de mais por sinais de menos. Então, eu estou subtraindo as minhas componentes dos vetores, componente a componente. Note que isso independe do sistema que você está usando, né? Definindo os três vetores unitários, se eu defino esses três vetores unitários, então eu tenho a soma direta feita, independente de que vetores unitários são esses e independente de para onde apontam esses vetores unitários. A minha soma será sempre feita dessa mesma forma. A partir daqui, a gente pode ampliar aquilo que anteriormente a gente chamou da definição do vetor distância. Imagine que eu tenho dois pontos, P1 e P2, eu tenho associados a estas posições dois vetores posição, que eu posso chamar dos vetores posição P2 e P1. Então, a partir desta definição, eu posso agora definir a minha distância. Mas a minha distância vai ser uma distância agora vetorial, que é a subtração entre essas duas posições. Então, minha grandeza vetor distância será a subtração entre dois vetores posição. Além disso, uma outra definição que a gente tem é a definição da multiplicação de um escalar por um vetor. Então, esta multiplicação do escalar por um vetor é feito via distributiva comum. Então, se eu tenho um escalar
K, que está sendo multiplicado por um vetor A, o meu resultado será simplesmente a multiplicação deste escalar K por cada uma das componentes do meu vetor A. Certo? Então, meu resultado é K vezes AI na direção I, K vezes AJ na direção J, K vezes AK na direção K. Ok? A partir dessa definição, a gente tem algumas propriedades, né, da soma vetorial. A primeira delas é a propriedade de comutação. Isso significa que a ordem que eu utilizo para fazer a soma dos vetores não altera o meu resultado final. Então, somar o vetor A mais o vetor B é exatamente igual a somar o vetor B mais o vetor A. Isso, obviamente, vem do fato de que a soma escalar é comutável. Então, se a soma escalar é comutável, a soma vetorial também será comutável, uma vez que a soma vetorial é apenas uma soma escalar, só que feita componente a componente. Certo? Então, as duas não são diferentes nesse sentido. Também a gente tem a propriedade associativa, né? Então a gente tem a associação, ou seja, se eu tenho uma soma de 3 vetores, A, B e C, eu posso fazer essa soma em qualquer ordem. Eu posso primeiro somar B e C e depois somar esse resultado com A, ou eu posso também somar A e B e depois somar o resultado de A e B com C. Então não há também problema na ordem em que a gente faz essa soma, caso a gente tenha várias somas concatenadas. Isso também vem do fato da soma escalar ser associativa. Então não tem problema nesse sentido aqui da soma escalar para a soma vetorial. E a gente tem também a propriedade distributiva, né? A gente pode fazer a distribuição da multiplicação de um escalar, e aqui é preciso frisar muito bem, um escalar com uma soma vetorial. Então eu posso primeiro fazer a soma vetorial para depois multiplicar por um escalar, como eu também posso fazer primeiro a multiplicação e depois a soma, certo? Só que aqui eu preciso distribuir o meu escalar, como vocês estão vendo aqui nessa última equação, né? Então eu posso primeiro fazer a soma e depois multiplicar o meu escalar K, como também posso distribuir o meu escalar K, fazer 2 vezes essa multiplicação e depois somar esses resultados, certo? Mas isso aqui não é novidade para ninguém, a gente só está relembrando aqui essas propriedades. Beleza. Então agora que a gente já definiu a soma, vamos agora definir o produto de vetores, tá? É bem importante agora a gente fazer um comentário de que, apesar de a gente ter soma e subtração e produto de vetores, nós não temos divisão de vetores, certo? Não existe uma definição para a divisão entre vetores. Então, a gente tem que desconsiderar essa operação matemática. Mas a gente pode fazer produtos entre vetores. E esses produtos vão ter 2 formas diferentes. A primeira forma da gente fazer o produto é esse produto resultar em uma quantidade escalar. Certo? Então eu multiplico 2 vetores e esta multiplicação de vetores gera um resultado escalar. A gente também pode fazer a multiplicação de 2 vetores e esta multiplicação resultar em um vetor. Certo? Isto é importante porque a gente tem uma gama diferente de variáveis com as quais a gente trabalha dentro do eletromagnetismo, e algumas dessas variáveis serão escalares e outras variáveis serão vetoriais. Então a gente precisa ter alguma forma de fazer operações que a gente tenha resultados tanto escalares quanto vetoriais, e isso vai depender da grandeza com a qual a gente está trabalhando. Certo? A gente agora vai definir esses 2 produtos de maneira bastante geométrica, mas no futuro a gente vai colocar significado físico para esses 2 produtos, e isso vai depender do uso aí de cada variável, certo? De cada grandeza. Então a gente, como temos esses 2 tipos diferentes de produto, a gente pode chamar esses produtos de 2 formas. A primeira forma é a gente chamar esses produtos em função daquilo que eles produzem. Então eu vou chamar o produto que gera uma grandeza escalar de produto escalar. E eu vou chamar o produto que gera uma grandeza vetorial
de produto vetorial. Essa é uma forma de definir. Outros nomes são o produto interno e produto externo. Produto interno por quê? Porque ele gera uma componente de um vetor no outro, ele gera uma projeção de um vetor no outro. Então a gente vai chamar ele de produto interno, já que ele gera uma projeção. E o produto externo, ele gera um terceiro vetor que está externo ao plano onde os dois primeiros vetores estão contidos. Então aí a gente consegue chamar ele de produto externo. Ou seja, o produto interno e produto escalar são a mesma coisa, enquanto produto externo e produto vetorial são a mesma coisa, certo? Existe ainda uma terceira nomenclatura que nós podemos usar. O produto interno ou escalar também é conhecido como produto ponto. E ele é chamado dessa forma, produto ponto, porque quando a gente escreve o produto interno, a gente utiliza um símbolo que é um pontinho. Aqui, ó. Um ponto. Então a gente pode chamar o produto interno de produto interno, produto escalar ou produto ponto. E a gente pode chamar o produto vetorial, vejam que o produto vetorial aqui, ó, é definido com uma cruz, de produto cruzado. Então, vamos lá, a gente tem dois tipos de produtos diferentes aqui, dois tipos de multiplicação de vetores. O primeiro é produto interno ou produto escalar ou produto cruzado. E a gente tem um outro tipo de multiplicação de vetores, que é o produto externo ou produto vetorial ou produto cruzado. Ok? Eu não vou usar produto cruzado, produto ponto, porque eu acho essas nomenclaturas esquisitas, mas entre as outras duas nomenclaturas, eu aqui no curso vou usar intercambiavelmente esses 4 nomes possíveis, tá? Então é importante a gente estar ligado aí que produto interno e produto escalar é a mesma coisa, produto externo e produto vetorial são a mesma coisa, ok? Então vamos primeiro dar uma olhada no produto interno, ok? O produto interno entre dois vetores A e B é a multiplicação entre duas grandezas escalares, certo? Uma delas é a magnitude do meu vetor B e a outra delas é a projeção de A na direção de B. Então vamos repetir isso. Quem que é o produto interno? É a multiplicação de duas grandezas escalares. Uma delas é a magnitude de B e a outra delas é a projeção de A na direção de B. Então, ó, se a gente olhar essa figura aqui, a gente vai ver que nós temos aqui dois vetores, A e B. Então, a gente vai fazer a projeção de A em B. Então, para obter essa projeção, eu vou traçar uma linha perpendicular ao vetor B, que cruza pela ponta ali do vetor A, certo? Então, é esta linha pontilhada que está desenhada aqui, nesta imagem, certo? Então, o comprimento entre a origem desses dois vetores e o ponto onde essa linha pontilhada cruza no vetor B será a projeção de A na direção do vetor B. E a gente pode obter esta quantidade fazendo A cosseno de θAB, em que θAB é o ângulo entre esses dois vetores. E esse A aqui, dessa quantidade, é a magnitude do vetor A, o comprimento desse segmento de reta que está representando esse vetor aqui. Ou seja, A cosseno de θAB é uma quantidade escalar e a gente vai multiplicá-la por B, que é a quantidade da magnitude, é a magnitude do vetor B. Então o resultado do produto escalar será esse que vocês estão vendo aqui, onde eu estou circulando em vermelho. A escalar B vai ser igual ao produto das duas magnitudes vezes o cosseno do ângulo entre essas duas quantidades, certo?
Então, o primeiro resultado direto que a gente pode ver desta definição é que se dois vetores são ortogonais, ou seja, se os dois vetores fazem 90 graus entre si, o produto interno é nulo, certo? Porque ali no lugar de θ AB eu terei 90 graus, certo? E aí esse produto interno será nulo. A segunda propriedade direta que a gente pode ver é que se dois vetores são paralelos, então o seu produto interno é igual ao produto escalar de suas magnitudes. Então esses já são dois resultados diretos que a gente tem aí. Então é muito fácil a gente descobrir se dois vetores são ortogonais, por exemplo. Basta fazer o produto interno desses dois vetores. Se o produto interno for igual a zero, então esses vetores são ortogonais. Se os vetores são paralelos, então o produto interno vai ser o produto das suas magnitudes. Então, se a gente voltar lá para os nossos vetores unitários, a gente vai ver, deixa eu apagar isso aqui, a gente vai ver que se a gente faz os produtos dos vetores unitários dessa forma aqui, por exemplo, então, eu estou multiplicando AI por AJ. Na minha definição lá do meu espaço, eu preciso definir que os meus vetores unitários são ortogonais. Por quê? Por que eles precisam ser ortogonais? Porque se eles apontarem na mesma direção, eu não consigo definir todos os pontos no espaço em função desses vetores. Certo? Então eu preciso definir os meus vetores ortogonalmente para que eu tenha um espaço vetorial completo. Então, quando eu multiplico AI por AJ, eu estou multiplicando dois vetores ortogonais. Como a gente viu anteriormente pela definição do produto interno, quando eu multiplico dois vetores ortogonais, a minha resposta é zero. E isso também vale para AJ, AK, AI. Ok? Então todos os meus produtos de vetores ortogonais são nulos. E os meus produtos de vetores que são paralelos é a simples multiplicação da magnitude desses dois vetores. Observe que nos três casos aqui, os meus vetores são unitários, então isso implica que a magnitude dos meus vetores é 1. Então, quando eu multiplico, por exemplo, AI por AI, a minha resposta é simplesmente o produto da magnitude desses dois vetores, que aqui no caso é 1, porque trata-se de dois vetores unitários. Então, a mesma coisa acontece quando a gente tem AJ e AK. A gente tem 1 como resposta dessa magnitude. Então agora vamos ver o que acontece quando a gente multiplica dois vetores nas nossas definições de vetores unitários, né? Porque a gente viu aqui na definição geométrica, né? A definição geométrica, beleza. Mas essa definição geométrica exige que você possua de antemão o ângulo entre esses dois vetores. Mas imagine que eu não tenho o ângulo entre os dois vetores, eu só tenho a sua representação básica em função dos vetores unitários, que são essas duas aqui, né? Então, AI, AJ e AK, e AI, AJ e AK. Beleza, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer uma distributiva entre essas quantidades, certo? Então, meu primeiro produto será, ó, AI vezes o vetor unitário AI, isso multiplicado por BI vezes o vetor unitário AI. Isso resulta nesta primeira quantidade que vocês estão vendo aqui, ó. AIBI vezes o produto interno de AI por AI, já que essas duas componentes possuíam o mesmo valor. E assim sucessivamente, certo? Então, meu segundo produto vai estar definido desta forma. AIBJ vezes o produto interno de AIAJ. E assim sucessivamente a gente constrói todos os produtos. Agora vamos eliminar aqui os produtos que não são relevantes. Então tudo que tiver vetores diferentes vai ser igual a zero. Então a gente corta esse produto aqui, corta esse cara que é AIAK, a gente corta AJAI. Aí nesse caso a gente tem AJAJ, então vai ser igual a 1. A gente corta AJAK, cortamos AKAI, cortamos AKAJ e a gente fica com o último também, AKBK. Então se a gente for observar, ó, os produtos que sobraram são AIBI, mas que multiplica
AI interno AI. Então, nesse caso, AI interno AI vai ser igual a 1, esse produto interno. Então, a gente tem aqui a primeira parcela do produto interno, que é a simples multiplicação entre as duas primeiras coordenadas do vetor A e do vetor B. Da mesma forma, acontece aqui na minha segunda parcela e na minha terceira parcela. Então daqui dá para ver que o produto interno é simplesmente a multiplicação entre as componentes 1 a 1 dos vetores A e B. Ok? Então aí é bem simples a definição matemática do produto interno a partir, né, dos vetores aí que a gente tem A e B, se a gente não possui o ângulo entre eles. Certo? Então são duas formas de fazer. Esta forma aqui é a definição matemática do produto interno, e aqui é uma forma da gente trabalhar aí se a gente já possui as componentes dos vetores. Beleza. Então agora para as propriedades do produto interno. A primeira delas é a comutação. Então o produto interno ele é comutativo, assim como a soma vetorial, e isso acontece porque o produto escalar, né? A multiplicação escalar normalmente, a multiplicação entre dois escalares, ela é comutativa. Então, como aqui trata-se somente desta multiplicação entre as componentes dos vetores A e B, a gente pode inverter essa ordem sem problema algum. Esses componentes permanecem o mesmo. Da mesma forma, você pode ver aqui, ó, nessa equação aqui, que A e B estão multiplicados entre si, então a ordem de A e B aqui não interfere no fator, e o cosseno é uma função par. Então isso significa que quando a gente observa ela no sentido contrário, esse cosseno vai ser igual, certo? Quando a gente observa o ângulo no sentido contrário, dá no mesmo. Certo? Então, por conta disso, o produto interno ele é comutativo. E a gente tem aqui a distribuição entre o produto interno, entre o produto interno, né, e a soma vetorial. Então, quando a gente tem aqui o produto interno entre dois vetores, a gente pode fazer a distribuição, né? Se a gente tem, no caso, o produto interno entre um vetor e a soma de dois vetores, a gente pode fazer essa distribuição. Chegou uma pergunta aqui no chat perguntando se o produto interno não pode ser associativo. Veja só. Nós não podemos fazer associação entre produtos internos, certo? Por que a gente não pode fazer associação? Deixa eu voltar aqui na soma. A associação, a gente está fazendo somas alinhadas, certo? Então, observe aqui que a gente tem A mais B mais C. Quando a gente faz B mais C, o resultado de B mais C será um vetor. Então, eu posso fazer uma soma vetorial entre este resultado e o A. Agora, imagine que eu tenho uma associação entre produtos vetoriais. Então, eu tenho A, produto interno. Aí eu vou abrir aqui um parênteses. B, produto interno, C. Todos são vetores aqui, tá? Eu vou colocar as setinhas dos vetores. É porque eu estou fazendo aqui no mouse, aí demora 1 milhão de anos. Imagine agora que eu vou fazer a associação dessa operação, certo? Só que vocês já devem ter notado que esta operação aqui, ela não é permitida, certo? Por que não? Porque no momento em que eu faço o produto interno de duas quantidades vetoriais, então eu estou fazendo aqui o produto interno de B e C, esse resultado aqui será um escalar, certo? Vamos dizer que ele vai ser um escalar K aqui qualquer. Então aqui eu não tenho mais um produto interno. Eu não posso fazer um produto interno entre um vetor e um escalar, certo? Se eu estou fazendo um vetor e um escalar, então eu estou fazendo a multiplicação de um vetor por escalar, que é essa daqui, essa aqui, que está circulada aqui em vermelho maior aqui, certo? Então, nesse caso, faz bastante diferença a ordem em que você faz essas operações.
E você não pode alterar a ordem de multiplicação. Até porque essa operação aqui, ela nem é possível. A gente escrever isso aqui é um erro, certo? Eu não posso ter produto interno entre 3 vetores aninhados. O que eu posso ter é um produto escalar. Certo? Desculpa. O que eu posso ter é a multiplicação de um escalar por um vetor. Certo? Eu acho que eu respondi. Beleza. Então vamos lá. Ok, vamos partir para o produto vetorial agora então. O produto vetorial a gente vai também observá-lo de forma geométrica por enquanto. E aí depois a gente introduz lá na frente a razão física por trás, dependendo do uso que a gente for fazer, né? Então, produto vetorial entre 2 vetores vai gerar um terceiro vetor. Então, a gente vai precisar definir 2 coisas. Uma magnitude para esse vetor e também uma direção para esse vetor. Isso é importante, porque né, uma grandeza vetorial precisa ter essas 2 propriedades. Então, a magnitude vai ser definida pela área do paralelogramo formado entre os 2 vetores. Então, se eu tenho 2 vetores, vamos desenhar aqui 2 vetores. Eu tenho aqui meu primeiro vetor, vamos dizer que isso é um vetor A, e eu tenho aqui meu segundo vetor, meu vetor B. Certo? Então eu tenho 2 vetores. Eu vou fazer aqui o produto vetorial entre os 2. Vai ter que existir uma magnitude, né? Então a magnitude vai ser a área do meu paralelogramo. Então eu posso, por exemplo, fazer um prolongamento aqui do meu vetor nessa direção, meu vetor A, meu vetor B no caso aqui. E vou fazer também uma cópia do vetor A aqui. Certo? Ficou um pouquinho troncho, mas vocês entenderam. É um paralelogramo esse cara daqui. Então eu peguei meu vetor A, copiei do outro lado, peguei meu vetor B e copiei do outro lado. Então isso agora fez um paralelogramo. A área desse paralelogramo aqui vai ser a magnitude do meu vetor. Certo? Como é que eu calculo essa área? Deixa eu apagar isso aqui. Então eu tenho aqui meu ângulo θ, certo? Esse é meu ângulo θ. Como vocês devem se lembrar lá das suas aulas de no ensino médio, vocês devem se lembrar que a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, certo? A altura, no caso, vai ser essa quantidade aqui em vermelho. Essa quantidade em vermelho eu posso matematicamente encontrar como sendo a magnitude do vetor A multiplicado pelo seno desse ângulo, certo? Para eu encontrar essa altura. E a base vai ser simplesmente a magnitude do vetor B. Então a minha magnitude do produto vetorial será dada por AB seno de θ AB. Certo? Todo mundo entendeu de onde veio isso aqui? Bem, eu espero que sim. Então, ok. Então, massa. Beleza. Então a gente está definindo esse produto como a área do paralelogramo formado entre os 2 vetores. Ok. E quem é que vai ser a direção desse vetor? A direção do vetor a gente vai definir como sendo o vetor que aponta na direção normal ao plano formado pelos vetores A e B. Então veja, se eu defino 2 vetores, eu obviamente só posso conter esses 2 vetores dentro de um plano. Certo? Num espaço, eu estou aqui falando num espaço tridimensional. Então quando eu tenho 2 vetores, vai existir um plano que contém esses 2 vetores. E um só plano. Certo? Então, no momento em que eu escolho 2 vetores, eu estou automaticamente associando a esses 2 vetores um plano em que esses 2 vetores estão contidos. Beleza. Só que esse plano tem 2 lados. Se eu falo assim, o vetor que aponta na direção normal ao plano, eu estou falando, na verdade, de 2 possíveis vetores, certo?
Porque se eu tenho aqui um plano, vamos supor que eu estou olhando um plano de lado, eu posso ter um vetor normal nessa direção e posso ter um vetor normal nessa direção. Certo? Imagine que isso aqui é um plano e eu estou olhando esse plano na lateral desse plano, certo? Eu posso ter dois vetores normais. Então eu vou escolher o vetor normal que aponta na orientação destrógera. Destrógera significa que gira para a direita. Então você vai pegar a sua mão direita e vai fazer a regra da mão direita. Então, a regra da mão direita a gente pode olhar aqui, ó, com essa figura. Então, todo mundo pode tentar aí fazer em casa, certo? Faz essa imagem aqui que vocês estão vendo. Tente fazer com que os seus ângulos, com que todos os seus dedos tenham 90 graus entre si. Isso não é necessário, tá? Mas vamos tentar agora para esse exemplo. Que os 3 dedos tenham 90 graus entre si. Isso é, você vai fazer 90 graus entre o seu polegar e o indicador. E você vai fazer 90 graus entre o seu indicador e o dedo médio. Tá? Então se você conseguir fazer esses 90 graus, por conta do formato normal que uma mão geralmente tem, você também vai ter 90 graus entre o seu dedo médio e o polegar. Se você aponta o seu dedo indicador na direção de A e aponta o seu dedo médio na direção de B e deixa o seu polegar retinho para cima, então o seu polegar aponta na direção do produto interno. Do produto vetorial. Certo? A gente usa isso para poder escolher uma definição. A gente está definindo dessa forma. Ok? Então a gente vai escolher que os nossos espaços vetoriais sejam sempre destrógeros. Isso é, que sempre o produto vetorial de A e B aponte nessa direção que a gente conhece como regra da mão direita ou regra destrógera. Ok? Beleza. Então se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, nessa imagem que a gente tem essa legenda aqui está errada. Isso aqui é produto vetorial entre A e B, tá? Vou corrigir isso aqui depois. Mas se a gente observa nessa imagem aqui, o que é que nós temos? A e B estão contidos aqui no plano XY. Aqui é óbvio que a gente colocou assim dessa forma para ficar mais fácil de observar. Então, se você aponta o seu dedo indicador para o vetor A e o seu dedo médio para o vetor B, o seu polegar vai apontar na direção Z. Imagine o seguinte mentalmente, já que eu não posso mostrar para vocês aqui, que esse vetor A e B mudam a sua direção dentro deste mesmo plano XY, mas sem sair do plano XY. A direção do produto vetorial permanece a mesma, você concorda? Isso só se altera se A avança e passa direto aqui de B, né? Se A cruzar com B, então esse produto interno muda de direção. Mas aqui no caso em que A está sempre à frente de B dentro desse plano, o produto vetorial estará na direção do eixo Z. E é assim que a gente vai definir. Ok? Beleza, então foi a regra da mão direita. Vamos agora aos produtos entre os vetores unitários. Os vetores, a gente está definindo nossos vetores unitários para que eles existam dentro de um espaço destrógeno. Então a nossa definição aqui vai ser que o AI multiplicado por AJ será igual a AK. Lembrem-se que essas componentes são I, J e K, né? Nessa ordem. Então, AI vetorial AJ resulta em AK. AJ vetorial AK resulta em AI. AK vetorial AI resulta em AJ, sempre nessa ordem destrógena. O que acontece se a gente altera a ordem desses operadores? Então a gente faz AJ vetorial AI, por exemplo, na direção contrária. Como a gente está fazendo esse produto vetorial na direção contrária, então a nossa resposta é menos AK. É como se eu estivesse invertendo esta imagem aqui. Eu estou invertendo a direção de A e B, então eu tenho que girar a mão 180 graus, né? Minha câmera não está aparecendo. Mas não sei se vocês conseguem ver.
Não sei se vocês conseguem me ver, mas enfim. Se eu estou nessa direção aqui, A e B, e aqui o meu produto vetorial, se eu quero inverter a ordem de A e B, eu preciso trocar aqui essa ordem, né? Então agora eu tenho meu primeiro dedo apontando para B e meu segundo dedo apontando para A. Meu dedo indicador apontando para B e o meu dedo médio apontando para A. Então meu polegar invariavelmente acabou apontando para baixo, porque eu precisei inverter os dedos, certo? Então a regra da mão direita ajuda muito nesse sentido, para que você perceba esse tipo de coisa acontecendo. Então agora, como meu produto está na ordem contrária, então a minha direção do produto é menos o inverso da direção anterior, certo? Então por isso vai ser menos o que a gente tinha anteriormente. Então aqui no caso AJAI vai ser menos AK. AKAJ vai ser menos AI. E AI AK vai ser igual a menos AJ. Então é só você lembrar da ordem alfabética aqui no caso que é IJK. Mas se você estiver em outro tipo de sistema, você pode se lembrar da ordem do sistema, que é XYZ, ρ, φz ou R, θ, φ, que são os outros que a gente vai ver na próxima aula, certo? Então, fiquem tranquilos, tá? Naturalmente, se dois vetores são paralelos, o seu produto vetorial é nulo, certo? Isso porque, imagine dois vetores paralelos, eles não têm a área do seu paralelogramo é nula. Mas note que, quando a gente fala que o produto vetorial é nulo, ele é igual a este zero especial aqui, certo? Um zero com uma setinha em cima, indicando que este é o zero vetorial, certo? Isso é relevante porque o zero escalar, o zero sem a setinha, é apenas o número zero. O zero vetorial, ele é um vetor, cuja magnitude é zero. Então isso significa que este zero vetorial pode, por exemplo, ser utilizado em somas vetoriais, pode ser utilizado em produtos internos e pode ser usado em produtos vetoriais, certo? Então isso faz diferença. Esse zero pode enfim, receber operações vetoriais em geral. E o outro zero, que é o zero escalar, não. Então faz diferença aqui a gente colocar zero, setinha no zero. Ok? Beleza. Então a partir dessas definições, a gente pode obter o produto vetorial em termos dos componentes desses vetores, né? Então aqui ó, eu tenho A vetorial B, então eu vou expandir tanto A quanto B nos seus componentes A e B, certo? E agora eu vou fazer a distributiva entre esses componentes. Note que agora eu preciso respeitar a ordem dessas operações, né? Porque como a gente viu anteriormente, a operação do produto vetorial não é comutativa, né? Porque a gente trocou a ordem, a gente comutou a ordem e o resultado foi diferente. Então aqui a gente precisa respeitar a ordem desses produtos. E aí quando a gente faz aqui as nossas distribuições, resulta nessa galera aqui que a gente já viu. Então quem é que vão ser os produtos nulos aqui? Dessa vez, os produtos nulos serão os produtos em que os vetores são iguais. Porque para os vetores iguais eles serão paralelos, né? Então, ó, é este caso, AI vetorial AI, AJ vetorial AJ e AK vetorial AK. Pronto. Então a gente tirou do caminho todo mundo que é nulo. Agora vamos olhar os outros, certo? Vamos olhar particularmente esse primeiro aqui, ó. A gente tem AI vetorial AJ. Então, IJ está na direção correta, certo? IJ. Então, o resultado desse produto vetorial será AK. IJK, certo? Então, esse produto aqui vai ser AK. Então, eu vou encontrar esta componente AI vezes BJ aqui, ó. Certo? Lá no final, onde eu tenho o meu vetor AK, eu vou encontrar esse produto aqui. Vamos encontrar quem mais está associado ao produto AK, ao vetor unitário AK. Esse cara daqui também vai estar associado ao mesmo produto, certo? Ao mesmo fator, AK. Beleza. Por quê? Porque eu estou multiplicando a J por aí. Só que nesse caso, os vetores estão na ordem inversa. Estão na ordem levógira.
Então, nesse caso, a minha resposta será menos AJ. Então, por conta disso, eu tenho aqui menos AJBI. Então, essa vai ser a minha terceira, na verdade, parcela, né? A parcela associada a AK. E isso acontece para as outras. Então, esse cara daqui é AIAK, ele está na orientação levógira, então minha resposta será menos AJ. Então, este produto surge nesta parcela, AIBK, com valor negativo. Por quê? Porque ele está na orientação levógira. Quem é a outra parcela aqui de AJ? É esse cara daqui, AK vetorial AI. Só que nesse caso, AK vetorial AI está na orientação correta, na orientação destrógena. Então, no final, ele aparece com um valor positivo, né? Aparece com um sinal positivo. E as outras que sobraram, eu não tenho mais cores, vou usar azul de novo. Sorry. Então, eu tenho aqui, ó, AJAK. Então, JK está na ordem correta, está na ordem destrógena. Meu resultado é AI. E esta parcela surge aqui, ó, na primeira componente. E eu tenho também esta outra aqui, AK vetorial AJ. KJ está na orientação levógira. Então, a orientação levógira vai receber um valor negativo aqui. Menos AI é o produto, esse produto vetorial aqui. Então, eu obtive aqui esse produto final. Note que, naturalmente, a minha resposta é uma resposta vetorial. Deixa eu apagar essas marcações aqui, né, que vocês já viram. Só que, vejam só, a gente tem aqui uma representação vetorial que tem uma certa característica interessante, né? Ela lembra bastante uma operação com determinantes. Porque quando a gente tira determinantes de matrizes 3×3, a gente obtém uma resposta que é bem parecida com essa resposta que vocês estão vendo aqui. Então, a gente pode reescrever o produto vetorial em forma de determinante, como está aqui. E aí, para esse determinante encaixar direitinho, o que a gente tem que fazer é colocar na primeira linha do determinante os vetores unitários, AI, AJ e AK. Na segunda linha do determinante, eu coloco as componentes do meu primeiro elemento aqui na minha multiplicação, no meu produto. E na terceira linha do determinante, eu coloco o meu segundo operador, aqui no produto vetorial. Se eu faço estritamente nessa ordem, então a resposta desse determinante será igual, matematicamente equivalente, à resposta do meu produto vetorial, certo? O determinante ele não é a definição do produto vetorial. A definição do produto vetorial é esta aqui, que está lá em cima em algum lugar, aqui. Esta é a definição, certo? Definição matemática é quando existe um consenso e a comunidade científica fala assim, então, a gente vai definir o produto vetorial como sendo isso aqui. Não necessariamente um consenso, mas enfim, algum matemático fez isso aqui. E quando a gente usa esse tipo de representação aqui, ela é apenas uma ferramenta matemática que ajuda a gente a obter esses produtos vetoriais sem ter que fazer isso toda vez, né? Sem ter que, para cada produto vetorial, cortar um a um esses componentes. Mas se um dia vocês tiverem que fazer um produto vetorial com vetores de outras dimensões, como vetores de 2 dimensões ou vetores de mais de 3 dimensões, aliás, vetores de 2 dimensões não dá, mas se vocês tiverem que fazer com produto vetorial de mais de 3 dimensões, vocês vão ter que fazer assim, na munheca, certo? Não existe produto vetorial com 2 dimensões, porque com 2 dimensões você não pode definir um plano e não pode definir vetores normais a esse plano, certo? Porque com 2 dimensões não dá. Então, para 2 dimensões não existe produto vetorial, mas para mais de 3 dimensões você pode ter produto vetorial. E nesse caso, você vai ter que usar essa definição aqui. Mas não vai ser o caso aqui na nossa disciplina, certo? Vamos às propriedades. Eu acho que vai dar tempo, vamos lá. Vamos às propriedades. Então, a primeira propriedade, em vez da gente ter a comutação,
a gente tem a anticomutação. A anticomutação quer dizer que quando você altera a ordem dos seus operadores, a operação troca de sinal. Certo? E a gente demonstrou isso ali na frente geometricamente. Certo? Mas então quando eu tenho A vetorial B, isso aqui vai ser igual a menos B vetorial A. Certo? Então eu estou trocando a ordem dos meus operadores e isso resulta numa troca do sinal do resultado da minha operação. Certo? Obviamente a gente não pode chamar isso de comutação, porque a comutação significa que essa ordem não importa. Aqui a ordem vai importar e a gente tem uma relação matemática, então anticomutação. E aí a outra propriedade é a distribuição, que aqui sim a gente pode fazer uma distribuição entre o produto vetorial e a soma vetorial. Então a gente pode distribuir o meu vetor A. Só que aqui, preste atenção, a ordem dos meus operadores faz toda a diferença. Por quê? Porque o meu produto vetorial não é comutativo, certo? Então se eu tenho A vetorial B mais C, então ele vai igualar a A vetorial B mais a A vetorial C, certo? Então a ordem aqui desta distribuição precisa ser estritamente mantida. E agora nós vamos olhar os produtos triplos, né? O primeiro produto triplo é o produto escalar triplo. O que é o produto escalar triplo? Como vocês estão vendo aqui na definição, a gente tem um vetor A que multiplica via produto interno o produto vetorial entre dois outros vetores, que aqui no caso a gente está chamando de vetores B e C. Então, A interno B, externo C. Certo? Naturalmente, esse produto tem que ser feito nesta ordem, né? Não dá para fazer A e B primeiro, porque se a gente faz A e B primeiro, esse resultado aqui vai dar um valor escalar. E eu não posso fazer escalar vetorial C. Não tem como. Eu tenho que primeiro fazer B vetorial C. Quando eu faço B vetorial C, a resposta aqui dessa operação será um vetor. E aí este vetor ele pode ser então multiplicado por A. Tem que ser feito estritamente nessa ordem. A gente consegue mostrar que este produto aqui pode ser representado matematicamente como este determinante que vocês estão vendo aqui. Então eu coloco na primeira linha os componentes de A, na segunda linha os componentes de B e na terceira linha os componentes de C. Certo? É fácil fazer essa demonstração. Eu não vou fazer essa demonstração, mas vocês podem ver da seguinte forma. Se eu tivesse esse produto aqui determinante, esse já é o produto aqui escalar, certo? O produto vetorial já deu essa resposta aqui. Se eu faço agora o produto escalar dessa resposta com um vetor que tem componentes AI, AJ e AK, o que vai acontecer é que neste resultado final, AI, AJ e AK vão ser substituídos pelas componentes do meu próximo vetor, certo? Então seria CI, CJ, CK aqui, certo? Então eu posso novamente escrever um determinante na mesma forma. Só que agora, em vez de AI, AJ e AK, vetores, eu terei as minhas componentes CI, CJ, CK. Só que aqui no caso, enfim, aqui é A e B. E no meu caso que eu mostrei lá na frente é B e C, né? Então isso vai alterar um pouquinho aqui a ordem das coisas, mas vocês entenderam mais ou menos como é que faz. Opa, estava aqui, foi? Então, a gente consegue demonstrar que esse produto escalar triplo vai possuir esta representação aqui, que pode ser representada na forma de um determinante. Uma coisa interessante que a gente pode ver aqui é que este produto escalar triplo possui uma propriedade que a gente chama de propriedade de permutação cíclica. Isso é, a gente pode trocar a ordem desses elementos. Então, A interno B vetorial C vai ser exatamente igual a B interno C vetorial A, que também é igual a C interno A vetorial B.
A forma mais simples da gente enxergar essa relação aqui, por que ela é verdadeira, é utilizando as propriedades do determinante. A gente deve lembrar que o determinante é uma operação que possui essa propriedade de permutação cíclica. Isso significa que se eu faço a permutação das linhas em um determinante, se eu faço essa permutação, o resultado é o mesmo. Certo? Se eu troco a ordem das linhas, né? Se eu pego essa linha A, coloco no lugar da linha C, pego a linha C, coloco no lugar da linha B, e a linha B coloco no lugar da linha A, ou seja, eu permuto as três, então eu obtenho o mesmo resultado. Isso aqui pode ser usado para a gente representar dessa forma aqui, muito simples. Tá? Então, esta é uma verdade da permutação cíclica. O segundo tipo de produto vetorial que a gente pode ter é o produto vetorial triplo, definido como A vetorial B vetorial C. Ok? Então, esse cara daqui é um pouquinho diferente. Por quê? Nesse caso aqui, a gente tinha uma única ordem estrita para fazer. E aqui, nesse segundo exemplo, a gente poderia fazer na ordem A vetorial B e esse produto fazer vetorial C. Mas no caso, a gente não pode fazer isso porque ele resulta em resultados diferentes. Então, sempre que a gente tiver o produto vetorial triplo, é preciso definir qual foi dessas operações que é priorizada. Qual dessas operações aqui a gente vai ter que fazer primeiro. Tá? Então, sempre que a gente vir um produto vetorial triplo, é preciso definir quem são os vetores que vão ser operados primeiro. Isso, em geral, vai ser definido pela ordem aí das equações. Quando você estiver desenvolvendo as suas equações, em algum momento você pode se deparar com algum produto vetorial que depois recebe mais um outro produto por conta da sua manipulação de equações. Se isso acontecer, é preciso escrever esses parênteses para indicar qual foi a operação que aconteceu primeiro. Certo? A gente pode demonstrar, também não está no interesse aqui da nossa disciplina, que este produto pode ser resolvido fazendo essa identidade. Então, A vetorial B vetorial C é igual a B que multiplica o produto interno entre A e C. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um produto interno e este produto interno é multiplicado por um vetor. Isso aqui vai dar uma multiplicação de vetor escalar. Ela não é uma multiplicação vetorial, certo? Não, multiplicação entre um vetor e um escalar. Menos o vetor C, que multiplica também um escalar. E esse escalar é o produto interno A e B. É mais fácil fazer dois produtos internos do que fazer dois produtos vetoriais, então pode ser útil conhecer essa representação alternativa. Ok? Mas aqui nesse caso, a ordem aqui dos fatores, a ordem aqui altera sim qual é o produto. Bem, é isso. Finalizou-se aqui. Alguém tem alguma dúvida, um comentário? Bem, se não tem mais nenhuma dúvida em relação à aula, eu vou encerrar a aula, a gravação, mas a gente pode ficar aqui respondendo essas outras questões aí do grupo. Eu vou pausar então. Beleza, valeu pessoal. Até a próxima.